Olá, estamos aqui mais uma vez. Hoje a gente volta com o Faixa Preta. Eu sou o Léo Bento, eu sou formado em História pela UFRJ. Estamos aqui com outros faixas pretas. Convidamos um faixa preta também para trazer o tema de hoje, que é esquerda e direita, né? Concepções políticas foram criadas e desenvolvidas ao longo do tempo. E eu vou convidar aqui hoje o Humberto Alves, que sempre está com a gente, o Rogério e o Júlio. Humberto, por favor, se apresente, meu camarada. Cheguei, Léo. Eu não sei que hora que vocês vão ver. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa manhã. Aqui o Faixa Preta faz na noite uma diferença grande, hein? Eu me chamo Humberto, eu sou produtor cultural, tô junto aí com mais 3 Faixa Preta. Esse programa não é brincadeira, não. E aí, o Faixa Preta Rogério? Rogério José, fala você, Rogério José. Boa noite a todos, a todas, bom dia aí, boa tarde, boa noite, né? Para quem for ver o horário que for. Eu sou Rogério José, eu sou formado na área de História, com mestrado e estou atualmente fazendo doutorado em História. E sou também um faixa preta como os demais. E estou muito feliz, né? Sempre muito feliz em a oportunidade de estar junto com os meus amigos, com meus irmãos faixas pretas aqui, que a gente já se acompanha há tantos anos. Fala aí, meu irmão Júlio Vitor, outro faixa preta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júlio, sou cientista social e mestre em educação e sou um faixa preta também, né? E estamos aqui hoje muito felizes em receber esse amigo, esse irmão, né, que eu vou fazer uma breve apresentação. O nosso convidado é o Renato Nogueira, professor associado do Departamento de Educação e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena, o LEAFRO, e também é coordenador do Grupo de Pesquisas Afroperspectivas, Saberes e Infâncias, o AfroSim. Possui doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é ensaísta, dramaturgo, autor de literatura infantil. Tem aí o Nani Nilo aí, que vocês, quem não conhece, tem que conhecer. E também é roteirista de animação. Ô, Renato, eu vou já começar com uma perguntinha aqui, tá? E aí você toca a bola aí e se apresenta. A nossa conversa aqui hoje é sobre política, né? O debate que a gente está fazendo aí é sobre política. E eu queria entender com você, eu queria que você falasse um pouco, né? Já que você é filósofo, a concepção, né? A gente está vendo aí um debate acirrado na contemporaneidade sobre esquerda e direita, pessoas sendo acusadas de serem esquerdistas, direitistas, e muita gente nem sabe direito o que é isso. Queria que você falasse um pouco do fundamento, né? O que é esquerda, o que é direita, para explicar um pouco mais para a rapaziada. Seja bem-vindo, e para a mulherada também, né? Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, olá para todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Agradeço o convite, né? Saúdo Léo Bento, Humberto Alves, Júlio Vitor, Rogério José, que me convidaram, meu nome é Nogueira. E o que eu tenho feito nos últimos anos é investigar e pesquisar na área de filosofia, área de educação. E diante dessa interrogação, o que é esquerda e direita, eu acho importante uma contextualização. Quando estamos a falar de esquerda e direita, a gente não pode perder de vista os 700, ou seja, o século XVIII, que é importante a gente situar. E no século XVIII, o que estava ocorrendo? Ocorreu em 1789. É um fenômeno da modernidade ocidental, que foi a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, tinham grupos. Um grupo ficou conhecido como jacobino e outro como gerundino. A gente tem expoentes, né, de um lado e de outro. Tem Jacques-Pierre Brissot, de um lado. Do outro lado tinha Danton, Robespierre. E esses grupos se situavam um mais à esquerda e outro situava à direita. E isso vai se configurando como esquerda-direita, porque o grupo jacobino era um grupo que seria mais, entre aspas, radical, um grau de radicalidade.
enquanto os gerundinos seriam grupos menos radicais. Então, a princípio, isso seria a cara da esquerda e da direita. Isso é bem genérico, porque esse fenômeno se modifica, né? Vai se modificando, vai ganhando outros contornos. Se a gente for pensar com o cientista político Norberto Bobbio, ele vai trazer uma configuração interessante para pensar, a partir dos elementos fundamentais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, um tipo de posicionamento de foco. A esquerda tendo como foco a igualdade, então uma política para o atacado, enquanto a direita tendo como foco a liberdade, pensando mais o varejo, então a liberdade individual como sendo mais importante. Então essa é uma noção. O Norberto Bobbio vai fazer um estudo, um escrutínio para apresentar vamos dizer, esses dispositivos. Se a esquerda se organiza muito mais preocupada com justiça social, a gente pode também dizer que esquerda e direita têm relação com o tamanho, a dimensão do Estado. Se o Estado, essa instância que organiza e que é responsável por fazer a gestão de um contrato social que ela estabelece com a sociedade, a esquerda ela não quer um Estado pequeno. Essa é uma hipótese razoável. E a direita se organizaria por pensar num Estado menor e se organizaria por defender as liberdades individuais. Então, de um lado, liberdades individuais, de outro lado, a igualdade como parâmetro, como horizonte. Essas são ideias básicas que dão uma dimensão da esquerda e direita, mas que, obviamente, tem mais elementos para a gente poder pensar e como que isso é um processo, né? É um processo que ele se materializa em partidos políticos, organizações, sindicatos de categorias de trabalhadores, de empresários, que é importante a gente pensar na imprensa, nas mídias em geral, como é que isso vai se organizando ao longo do tempo. Então, a primeira ideia é essa, mas obviamente tem outros elementos, como, por exemplo, o gráfico de David Nolan, também tem importante falar da bússola política, que eu posso comentar um pouco adiante. A bússola política é de cientistas políticos britânicos que vão também dar uma noção desse enquadramento, ou seja, a gente pode pensar um plano cartesiano para falar de direita e esquerda, de um lado, num plano a gente pode falar de liberdade econômica e no outro de liberdade política. Então, também é uma forma da gente enquadrar e definir esquerda e direita. Renato, sobre a questão, você falou sobre todas essas modificações que o conceito de esquerda e direita vai ganhando através dos tempos, né? Conectando com a Revolução Francesa. E aí, um termo ainda mais contemporâneo é o termo neoliberalismo, né? Que ganhou uma dimensão aí internacional. Então, a partir desse conceitozinho e dessa forma política e econômica de agir sobre as relações sociais no mundo, a gente queria perguntar para você o que é o liberalismo? E, por outro lado, o neoliberalismo. O que é o liberalismo? Não. O que é o neoliberalismo? Por outro lado, o neoliberalismo pode ser entendido como uma bandeira, uma pauta da direita? E aí, pensando isso como uma pauta da direita, como explicar esses mesmos fundamentos hoje nas pautas de partidos ou de orientações políticas de esquerda? E, por fim, que aí eu queria só acrescentar, é possível pensar uma agenda racial dentro da linha do neoliberalismo? Então, tem bastante questões aqui, eu acho que eu vou fazer um retorno rapidamente. Eu só fiz um balanço rápido, né, em torno do David Nolan, que faz um plano cartesiano. A gente tem, então, uma linha horizontal, que é a liberdade econômica, e uma linha vertical para a liberdade individual. Então, quanto mais liberdade econômica, ele estaria apontando para a direita, menos liberdade econômica para a esquerda, e ele vai apontar liberdade individual para a esquerda mais e menos para a direita.
Isso é um enquadramento, David Nolan. Os britânicos que vão organizar aquilo que a gente pode chamar de bússola política vão complexificar o quadro, uma complexidade dessa bússola que vão ser 4 quadrantes. Nesses 4 quadrantes, a gente vai ter uma dimensão que tem a ver com o autoritarismo da gestão política, uma que é, vamos dizer, liberdade da gestão política, liberdades individuais, e vão ter os outros 2 lados que tem a ver com o Estado, assim, como que o Estado se organiza na economia, ou seja, uma economia mais planificada, uma economia com pouca planificação ou nenhuma planificação, em que o mercado se autorregula. A gente fala de neoliberalismo, está nessa linha, está nessa faixa. Neoliberalismo tem muito a ver, a gente pode resumir aqui, falar de modo um tanto, assim, vamos dizer, das ideias fundamentais do projeto neoliberal, tem a ver com o Estado mínimo, tem muito a ver com o Estado que não se intromete na economia, com um Estado que permite que o mercado se autorregule, ou seja, uma autorregulação do mercado seria o melhor remédio, seria a melhor solução para qualquer tipo de crise econômica. Essa, então, é a defesa que o projeto neoliberal vai fazer. Então, a Escola de Chicago, por exemplo, uma escola de economia importante estadunidense, ela vai justamente preconizar que o ideário neoliberal tem relação com o Estado pouco inflado, com o Estado menor, que ele fique atento para algumas questões chaves que dizem respeito ao Estado, mas não como um indutor da economia, como os projetos de esquerda vão propor, ou seja, como a ideologia, como, vamos dizer, os dispositivos, os partidos, os programas de esquerda vão propor que é necessário um grau de observação, de regulação da economia por parte do Estado. Então, o projeto neoliberal não vai ter isso como questão. O que ocorre é que, em geral, a gente vai vincular muito mais os projetos, os programas de liberdades individuais, e aí está numa outra faixa de debate que tem a ver com uma outra dicotomia, que são progressistas e conservadores, e, em geral, a gente associa muito mais na faixa dos valores os progressistas aos programas de esquerda, e associa muito mais os conservadores a programas de direita, o que não é, vamos dizer, o tempo inteiro. Pode ser que ocorra com frequência na maior parte dos partidos, na maior parte dos programas. Nesse sentido, as políticas de reivindicação de equidade étnico-racial, as políticas com agenda antirracista, elas estão muito mais atreladas, obviamente, aos programas progressistas. E esses programas, quase sempre, eles estão dentro de uma faixa de projetos de esquerda, projetos que se ocupam mais de um Estado que tem um grau de intervenção para manter a economia funcionando de modo saudável. Então, nesse sentido, é possível, sim, que existam políticas de equidade étnico-racial, que existam, sim, projetos, programas antirracistas num contexto neoliberal, porém, a nossa experiência, os estudos apontam que isso não ocorre com muita frequência. Essa não é uma combinação frequente. Então, não posso dizer que nunca vai existir, ou que não existiu. A gente tem, né, uma variedade, uma multiplicidade de programas, de partidos, de organizações, porém, é uma agenda pouco frequente, essa associação entre programas antirracistas, agenda antirracista e projetos neoliberais, porque, em geral, os projetos neoliberais eles enfatizam muito mais a dimensão da economia e no campo dos costumes, ou se preocupam menos, ou não têm essa preocupação e não focam nesse debate. Então, nesse sentido, possível? Sem dúvida nenhuma é possível. Não vou dizer que não é possível, porém, é pouco frequente, é pouco usual. A gente não vê isso acontecendo. Se a gente for pensar em modelos de países que se organizam numa estrutura praticamente bipartidária, não que só tenham 2 partidos,
mas basicamente, quando a gente pensa em eleições majoritárias presidenciais, a gente vai falar dos Estados Unidos da América, a gente vai pensar o Reino Unido, por exemplo. Então, tem, em geral, dois grandes partidos. A gente pensar um exemplo bom para isso são os Estados Unidos da América, ou então os republicanos e os democratas, enquanto eles estão ambos no espectro do capitalismo. Porém, os democratas hoje, isso é diferente do passado, né? Por exemplo, Abraham Lincoln, que brigou com os confederados, ele era republicano e ele é o responsável pela extinção da escravização negra, mas era republicano, então tem uma mudança histórica, um processo. Mas os democratas seriam os progressistas, que têm pautas mais preocupadas com política de costumes, relações étnico-raciais, gênero, orientação sexual, inclusão. Então, não é frequente. Tá? Essa seria a resposta que eu acho mais razoável, a não frequência. Bom, Renato, a gente pensando aí em termos de Brasil, né, e as pretas e os pretos que estiveram interessados, né, e que tiveram dentro de uma concepção de entrar dentro da questão política e partidária, desde a abertura para cá, qual é a tua visão em relação à entrada, né, do nosso povo na questão política? Qual é a sua visão em relação aos partidos de direita e aos partidos de esquerda? Onde é que a gente conseguiu ter mais abertura? Onde é que a gente conseguiu ampliar mais o diálogo? Onde é que nós negros entramos e conseguimos ter mais, como é que eu posso dizer, mais possibilidades, né, de trazer as pautas que nos são mais favoráveis dentro de uma questão de políticas públicas? A gente fizer, assim, isso, obrigado pela questão, todas as questões são importantes, interessantes, vendo aqui. Essa questão me ocorre o seguinte: a gente precisaria fazer um balanço histórico. Um curto balanço histórico, a gente percebe que as candidaturas negras, elas emergem mais nos partidos de esquerda, porque são partidos, no contexto brasileiro, que estão mais atrelados com uma pauta progressista, por essa razão. Então, eu diria que tem um espaço maior em partidos de esquerda. Não que não existam candidaturas negras em partidos de direita. Também a gente vai perceber que isso vai acontecer. Agora, com menos frequência, porque não são partidos que reivindicam uma política antirracista explicitamente. O que eles fazem, em geral, é muito mais dentro de uma prática de um programa meritocrático, pela meritocracia. E programas em favor da meritocracia, eles não são programas que se ocupam de responder às demandas por políticas antirracistas. Essa é a questão fundamental. Então, nesse sentido, no Brasil, historicamente, partidos de esquerda e centro-esquerda, principalmente partidos trabalhistas e centro-esquerda, que se associam com isso. Se a gente for pensar bem, nós temos, por exemplo, o PDT, historicamente, teve figuras como Carlos Alberto Oliveira, o K.O., Lélia Gonzalez, foi do PDT, né, também teve uma passagem pelo PDT. Abdias do Nascimento foi um político do PDT. Então, a gente tem um histórico no Brasil de que os partidos de esquerda, centro-esquerda, eles assumam melhor essa agenda antirracista. Tá? É uma coisa que os partidos de direita não fazem de modo programático. A gente pode dizer que, de modo programático, os partidos de direita não se ocupam de um debate antirracista. Isso não é frequente que eles façam esse debate antirracista. Seguindo esse raciocínio seu, normalmente as duas linhas de pensamento que é conduzido na direita e na esquerda, se a gente vai chegando hoje, no exemplo, entre o período Lula e Dilma e o período Bolsonaro, nesse período Bolsonaro levando o neoliberalismo, né? Você acha que
para a gente obter, né, candidaturas negras que possa contribuir para um melhor desenvolvimento da população negra, que normalmente a gente que tem uma tendência mais progressista, a gente tende a ir partidos de centro, centro-esquerda e esquerda. Mas hoje, você não acha que a gente tem que influenciar em todas as linhas ideológicas? Por quê estou falando isso? O neoliberalismo é um sistema que, para nós, hoje, está deixando bem claro que não nos serve efetivamente, porque é uma linha que tem o Estado menos, e acho que a população negra tem que trabalhar para o Estado mais. Quanto mais Estado, mais qualidade de vida. É só você ver em qualquer país onde a população tem uma saúde, educação, transporte, o Estado está presente. Então, você não acha que hoje a gente devia, mesmo sendo ideológico em vários campos, nós não devíamos estar em todos os campos influenciando com com o nosso pensamento para uma qualidade de vida para a população brasileira em termos de projeto de nação, em todas as bandeiras políticas? Você acha que é possível a gente estar em todas as bandeiras políticas e influenciar essa qualidade de vida para todos? Então, essa é uma questão, obrigado, é uma questão que ela requer vamos dizer, que a gente se debruce sobre ela, a respeito dela, com cuidado, né? Precisamos debruçar com cuidado nessa questão, por uma razão. Primeira razão talvez seja o seguinte: os partidos mais conservadores, eles não têm necessariamente uma pauta racial. Pelo contrário, a gente falar em partidos conservadores e progressistas, o que não é a mesma coisa que esquerda e direita, apesar da esquerda estar mais próxima daquilo que nós chamamos de uma agenda progressista, os conservadores têm uma agenda muito mais focada naquilo que a gente pode chamar de meritocracia. Numa agenda de meritocracia, a gente não vai ter políticas raciais deliberadas. Então, não está em jogo uma política racial deliberada. O que não impede de estarmos nesse espaço, não impede que tenha pessoas negras em todos os partidos. Só que as pessoas negras num partido que seja conservador e que não tenha uma agenda de compensatória de reformas, uma agenda, vamos dizer, de políticas afirmativas, vai ser mais uma pessoa ali, mas que não vai reverter implementação de políticas públicas antirracistas. Então tem esse fator. Em relação ao aumento do Estado, a gente vai observar o seguinte: em alguns contextos, na maioria dos contextos, essa é uma questão, uma equação difícil. Quanto mais Estado, tem também menos liberdade individual. Se a gente pensar a Coreia do Norte, onde o Estado é onipresente, a gente não tem muita informação a respeito da Coreia do Norte, por exemplo. Então, uma questão importante é que talvez a gente precise analisar as circunstâncias em cada caso. Então, é fundamental que o Estado ele cumpra o papel de promotor da correção das desigualdades. Isso é um fator. Que ele possa produzir condições, uma ambiência para a justiça social, para que todas as pessoas tenham uma renda mínima, para empregabilidade. Agora, o que eu não sei é se isso quer dizer Estado máximo ou Estado mínimo. Talvez a gente possa dizer que em algumas circunstâncias a gente precisa de mais Estado, em outras circunstâncias talvez nem tanto de Estado. Algumas políticas são importantes ter Estado, para outras talvez nem tanto.
Então, a gente vai ter que fazer análises específicas em cada momento. Agora, essa pergunta, se podemos estar, eu penso que podemos estar em todos os partidos. As pessoas têm que estar em todos os partidos. As pessoas negras têm que estar em todos os partidos. Porém, não sei se estar em todos os partidos significa que esse debate, essa narrativa política antirracista vai ser demandada. Essa é a questão, esse é o problema. A nossa experiência política, a nossa experiência histórica diz que a agenda no Brasil antirracista só foi encampada por setores progressistas e partidos de centro-esquerda, né? Inclusive alguns partidos de extrema-esquerda, eles também não são muito afeitos a agendas que eles chamam de identitárias, que eu nem chamaria de identitárias. Eu acho uma expressão que não cabe muito, porque eles estão muito mais preocupados com o embate de classe, não com o embate étnico-racial, com o debate étnico-racial. Então, o que eu diria? Pode estar, mas o lugar, mas vai mudar o lugar, ou seja, aquela história, tem um ditado popular, né, que a cadeira, o trono, a poltrona, faz ou não ser rei. Eu acho que a poltrona, a cadeira, em certos partidos, ela não permite uma movimentação antirracista. Ela não permite essa agenda. Essa agenda fica truncada. Ela, às vezes, pode ser até inviabilizada. O que não significa que não se possa estar em todos os lugares. Porém, isso pode não funcionar. O que eu penso? Minha análise, minha leitura é que numa sociedade que tem racismo estrutural, todas as sociedades na América Latina, todas as sociedades na América em geral, todas as sociedades multirraciais que foram constituídas por um projeto civilizatório da modernidade ocidental, elas são racistas, estruturalmente racistas. Isso impede que as pessoas negras performem uma liderança nesses espaços. Isso está em jogo. Ou seja, isso faz com que as pessoas negras tenham uma dificuldade de mobilizar ou de fazer uma mobilidade como lideranças políticas nesses setores, porque o racismo é um impedimento. O que é o racismo? Acho que o Carlos Moore ele tem uma boa definição, tem inúmeras teorias a respeito das relações étnico-raciais no mundo, do sistema racista. Tem uma definição do Moore que é interessante no livro Racismo e Sociedade. Ele vai definir racismo como um projeto, como um processo de monopólio dos recursos. Ou seja, então tem um grupo racial que monopoliza os recursos, que monopoliza as ferramentas daquela sociedade, os recursos, e colhe os frutos só para si. Então tem muito a ver com isso, ou seja, com a capacidade de monopolizar, excluir outros grupos e transformar os outros grupos em meros objetos, né? Retirar a condição de sujeito desses grupos. Ou seja, a escravização negra ela funcionou como um processo de não só assujeitamento, mas uma zoomorfização, uma animalização sistemática. Isso foi uma estratégia fundamental para transformar as pessoas negras escravizadas, que eram sequestradas, em mercadorias e ferramentas, né? Destituindo da sua humanidade. Isso foi um fator fundamental. Então, penso que na estrutura racista, uma dificuldade de mobilizar, de ganhar relevância, relevo nos dois contextos. Não que não se ganhe. Você tem figuras políticas importantes, né? Na esquerda brasileira, negras na esquerda brasileira, talvez menos figuras na direita, vai ter menos com certeza, mas o que está em jogo é que tem um problema que eu diria que é de ordem até psicanalítica. A Lélia Gonzalez, pensadora Lélia Gonzalez, filósofa, ela faz uma leitura com Lacan, porque ela estudou com M.D. Magno, e foi aluno do Lacan, e o que ela fala? Do espelho, né? De um problema, de uma síndrome do espelho. Eu diria que é uma síndrome da falta de imagem, ou seja, a população negra ela não se enxerga nesse espelho da sociedade brasileira, porque ela não está nos meios de comunicação, não está em vários locais, ou está de modo, vamos dizer, estereotipado, de um modo raso, e isso faz com que
a população não se enxerga. É uma velha história, né? Para a gente construir uma identidade, construir uma autonomia, é preciso que a gente reconheça a nossa imagem. Tem um fenômeno que é a criança, quando ela ouve uma história, ela faz o percurso dramático vestindo uma personagem. Então ela encarna uma personagem. E a gente não tem uma sociedade racista, estruturalmente racista, tem uma dificuldade desse espelho, dessa imagem, desse reflexo. Isso dificulta muito, né, que a gente possa, vamos dizer assim, ocupar certos espaços. Então, eu diria que tem um fenômeno grave, que é o racismo estrutural, que dificulta a mobilização de uma agenda antirracista a nível nacional, ou como uma pauta fundamental. Algo que hoje nós temos visto vários setores do movimento negro brasileiro que está alinhado ao Black Lives Matter, que é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, 3 mulheres, 3 lideranças que fundaram esse movimento em 2013 para cá, se eu não me engano 2013, foi aí, mas 2013 para cá, e esse movimento ele ganhou corpo no mundo inteiro. Então, respondendo, finalizando a questão, obrigado pela questão e para todas e todos que estão aqui nos assistindo, eu diria que poder estar pode, mas não sei, eu tenho dúvida em relação à eficácia dessa participação. Num ponto é importante porque aumenta a participação, mas a representatividade, pela representatividade, ela não significa uma agenda, uma pauta ou um projeto programático. Ela pode significar, às vezes, só uma justificativa para dizer que é possível chegar em qualquer lugar, mas isso não necessariamente reverter em políticas públicas consistentes, qualificadas, antirracistas, que possam promover uma sociedade onde equidade étnico-racial seja realmente implementada, buscada e seja consolidada, corrigindo injustiças cognitivas, sociais e de todo tipo. Queria só pedir se você poderia dar para a gente alguma sugestão de leitura sobre essa temática esquerda e direita que você tão bem debateu aí com a gente no dia de hoje. Eu acho que tem um trabalho do Norberto Bobbio que é uma base. Eu acho que às vezes a gente pode ler pouco, né? Vamos dizer, ler um texto e ler bem, não é? A gente vai ler pouco, mas ler um texto e ler bem lido, né? Comer pouco, comer bem, como dizem alguns cervejeiros, né? Beber pouco e beber bem. Então, eu indicaria Direita e Esquerda do Norberto Bobbio, que eu acho que é uma boa introdução ao tema, mas não deixaria, como a gente está falando de relações étnico-raciais, da gente fazer uma incursão no livro Racismo e Sociedade do Carlos Moore, que não faz uma discussão direta a respeito dos horizontes ideológicos da esquerda e direita, mas faz um bom levantamento a respeito de um histórico das relações étnico-raciais do racismo. Então, talvez a leitura do Carlos Moore e do Norberto Bobbio sejam bem interessantes para adentrar o tema, um tema que tem um grau de complexidade, mas que é um assunto que interessa a todos nós, porque é a realidade que nós vivemos, uma realidade onde as disputas de esquerda e direita estão aí conflagradas no nosso cotidiano. Mas, como diria Sueli Carneiro, né, que entre direita e esquerda ela continua preta, ela vai dizer isso, talvez por isso o Carlos Moore seja interessante para acrescentar esse debate, a capacidade da direita e esquerda em atender às demandas para uma sociedade com equidade étnico-racial. Beleza, então nós estamos encerrando aqui mais um Faixa Preta. Super obrigado, Renato Nogueira, obrigado, Rogério, obrigado, Júlio, obrigado, Humberto. E estamos indo nessa. Forte abraço. Valeu, rapaziada. Obrigado pela participação, foi ótimo. Encerrar a gravação, valeu, vou encerrar a gravação.